Tema da mensagem no telão. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus, é a parte 7. O texto está em 2 de Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5. Você que está com a tua Bíblia, abra, por favor. Graças a Deus que nos dá a vitória. Todos encontraram? Todos acharam? Amém? Não? Vamos aguardar mais um pouquinho. Os irmãos que estão em casa já encontraram. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos assistiram a live hoje? Glória a Deus, né? Glória a Deus. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Amém? Podemos ler? Amém? Diz a palavra do nosso Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Paizinho querido, Pai de amor, Pai de bondade, Jesus nosso Senhor, estamos aqui, Pai, nesta noite, neste momento, aquietados, em paz, tranquilos, seguros, livres do temor do mal, porque em Ti está a nossa confiança, Senhor. Em Ti está o nosso descanso, porque Tu és, ó Pai, o nosso descanso. Entramos no descanso de Deus. Há um repouso para o povo de Deus. E nós estamos neste repouso, estamos neste descanso, onde a paz que excede todo entendimento guarda os nossos corações em Cristo Jesus e nos faz reinar em vida por meio dele. Porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, poderosas para destruir as fortalezas, anular os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por isso estamos aqui, ó Pai, para levar os nossos pensamentos cativos à Tua obediência, Senhor. Levar todos os nossos pensamentos cativos a Te obedecer, ó Pai. A obedecer a Tua palavra, a obedecer a verdade que liberta. Por isso, fala conosco, Senhor, através da minha vida,
use os meus lábios, use a minha boca, meu intelecto, os dons do teu Espírito que estão manifestos em minha vida. Use-me, Senhor, para edificar a tua igreja. Use-me, ó Deus, para dar de beber ao teu povo. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, para dar conhecimento à tua igreja, para alimentar as tuas ovelhas, Pai. Que o alimento precioso, o alimento sólido, o alimento que não perece, seja entregue a todas as tuas ovelhas nesta noite, Pai. Que todas elas recebam deste alimento. Esta é a minha oração, Senhor. Porque o coração das tuas ovelhas, Senhor, foi preparado pelo teu Santo Espírito. Foi preparado pelo louvor, pela oração. E estamos todos aqui, Senhor, quebrantados. Estamos todos aqui, Senhor, em paz. Te amando, Jesus, e amando a tua palavra. Para crescer na graça e no conhecimento do teu nome. Que tudo que o Senhor determinou para esta noite se cumpra por completo, em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém. A Jesus toda a glória, igreja. A Jesus toda a glória. É a Ele que você está aplaudindo. Aplauda mais um pouco, aplauda mais forte. É a Ele e para Ele. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, ministro Vinícius, meu amado filho. Obrigado, pastora Dani, minha amada esposa, minha equipe técnica, minha equipe de produção. Meus amados irmãos, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo eleito, povo santo, aqueles que foram chamados por Jesus, foram justificados por Jesus e glorificados por Jesus. Aqueles que são ovelhas e por isso ouvem a voz de Jesus. Aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. E foram salvos e salvos para sempre, por meio do sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Nós somos aqueles que não deixam o seu posto no combate. Nós somos aqueles que nós não somos desertores. Nós não retrocedemos. Muito pelo contrário, nós permanecemos no combate. Nós permanecemos na linha de frente. Porque nós somos corajosos e não covardes. E ouça, o covarde e o corajoso, alguns podem não saber disso, não acreditar, mas os dois têm medo. Os dois sentem medo, tanto o covarde como o corajoso. Só que a diferença, né, porque todos nós sabemos que há uma grande diferença entre um covarde e um corajoso. A diferença é que o covarde ele dá vazão ao medo. E o corajoso ele domina o medo. Estão entendendo? E nós estamos aqui como corajosos, porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia. Em 2 de Timóteo 1,7 é o que está escrito. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então o espírito que está em nós é de poder. Digo, o espírito que está em mim
É de poder, de amor e de moderação. Então, a nossa fé não é uma fé que tenta a Deus. Amém? A nossa fé é uma fé que agrada a Deus. Então, o poder que está em nossa vida é capaz de anular todo medo. Por mais que o inimigo intensifique o seu ataque com as suas mentiras contra a igreja de Deus, nós permanecemos firmes contra as suas ciladas. Porque nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus. Então nós somos habilitados e capacitados por Deus para enfrentarmos a batalha e sairmos vencedores dela. Amém? Hebreus 6, 17 a 19 diz: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. É impossível que Deus minta. Glória a Deus. E forte alento tenhamos nós que já estamos no refúgio. Pois Ele, a sua palavra, é a âncora da nossa alma. Segura e firme. Por isso, amados, tenhamos ânimo, tenhamos entusiasmo. A nossa mente deve ficar sempre guardada. A nossa mente deve ficar sempre protegida pela verdade. Por isso, a palavra diz: levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a obediência da palavra, que é Cristo. Muitos dizem, né? Eu tenho fé em Deus. Não, eu acredito em Deus. Ai, mas eu tenho medo. Mas eu estou com medo. Então, não é uma mente protegida na palavra. Não é uma mente guardada pela verdade. É uma mente corrompida. Então, todo aquele que renova a sua mente na palavra de Deus, ele experimenta a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Filipenses 4, 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então aqui, para nós tirarmos a dúvida, para nós tirarmos esse ser que o apóstolo Paulo colocou aí, que ele colocou aqui, se alguma virtude há e se algum louvor existe, então vamos tirar essa dúvida e vamos entender aqui o que é realmente verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. O que é? Vou repetir. O que é, amado? O que é? O que você sabe, tenha certeza que é verdadeiro? Estou dando a dica. Respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. O que é? Hã? Que, mano? Deus? Jesus? E Jesus é o quê? Jesus é a palavra. Então, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Seja isso que ocupe. É isso que Paulo está dizendo. Ocupe o teu pensamento com isso, com o que é verdadeiro, com o que é respeitável, com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável, com o que é de boa fama. Então, o nosso pensamento deve ser alimentado com a palavra da verdade. E muitos têm alimentado com o quê? Com os noticiários, com as divulgações da mídia, com Netflix. E não tem experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São pessoas que estão com a esperança no homem, são pessoas que estão esperando uma boa notícia da ciência. São pessoas que estão esperando uma boa notícia da medicina. No Ministério da Saúde, descobriu-se a vacina. Não que nós descartemos a ciência de forma alguma. De forma alguma. Mas a fé e a ciência, amados, elas andam juntas até determinado momento. Até determinado momento. Mas chega um momento em que a fé segue adiante e a ciência para. Então, a nossa esperança está em Deus. Então, milagres acontecem, as pessoas dão o crédito a um médico, a um remédio. E foi Deus quem fez, foi Deus quem teve o propósito. Então nós temos olhos para enxergar Deus em tudo. A nossa esperança está em Deus. O Evangelho é loucura para os poderosos dessa terra, mano. O Evangelho é loucura para o homem natural. 1 Coríntios 2, 4 a 16, vamos ler. Eu não li o versículo 9 de Filipenses, né? Vamos ler o versículo 9? Volta lá. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Então, o que Paulo praticou? A verdade. O que Paulo pregou? A verdade. O que Paulo mostrou? A verdade. Amém? Vamos lá então agora, 1 Coríntios 2, 4 a 16 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Amado, amados, você não tem noção do que é isso. Vou ler de novo. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, para a nossa glória. Você foi um escolhido, você foi uma escolhida para receber a revelação da graça. Nós entendemos que esses mistérios não vão ser revelados para todos. Mas você foi escolhido. Então, dê valor. Dê valor a isso, igreja. Amém. Seja grato, seja grata a Deus. Porque você foi um escolhido do Senhor para isso. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito,
Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós somos um espírito com Deus. Nós temos a mente de Cristo, nós somos os da fé. Então nós não somos iguais aos 10 espias. O nosso espírito não é de covardia, mas sim de poder. Amém? O exército de Israel, amado, ele se amedrontou com o terror que Golias instalou durante 40 dias. 1 de Samuel 17, 10 e 11 diz assim: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Entenda. Ouvindo estas palavras, espantaram-se e temeram muito. Como que uma pessoa se amedronta? Ouvindo. É assim que o inimigo age. É assim que ele instala o terror, fazendo com que as pessoas o ouçam. A igreja está entendendo? 1 de Samuel 17, 16 diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Por 40 dias ele gritava lá: tem alguém aí para me encarar? Tem alguém aí que eu possa lutar? Tem alguém aí? Durante 40 dias, Golias aterrorizou e humilhou o povo de Deus. Mas naquele cenário de medo, naquele cenário de pavor, de humilhação, surge o menino com uma visão diferente. Surge um menino com uma visão de fé. Surge um menino com uma visão de confiança, de convicção, de certeza que Deus era a favor do seu povo. Versículos 46 e 47 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá, canterei, balabachorei, manderei. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia. Amado, é assim que nós prosseguimos aqui nesse lugar. Sem temer o gigante,
com a certeza que Deus salva, com a certeza que a guerra é do Senhor. É Ele quem guerreia por nós. Você pode dizer amém? Segundo de Crônicas 32, versículos 1 a 8 diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, diga, cobrou ânimo. Diga mais uma vez, cobrou ânimo. Restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Versículo 21. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Amados, parece às vezes que estamos cercados, mas somos guardados por Deus. Então é assim que nós lutamos as nossas guerras, crendo que Ele guerreia por nós, crendo que Ele está a nosso favor. E alguém pode dizer: mas pastor, esta palavra, estes textos, é atual para os dias de hoje? Para aquilo que estamos vivendo? Não estamos sequer nem vendo o inimigo, é algo invisível. Pois bem, é de fato invisível, mas não é o Covid-19. Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós não lutamos, amados, contra seres humanos, mas contra uma inteligência perversa e demoníaca, contra forças dominadoras deste mundo tenebroso. Nós lutamos contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. É o que Paulo escreve aqui. Então, se a igreja não entender isso, a igreja perece. Se o povo de Deus, amado, não entender que quem quer o nosso fracasso são exatamente essas forças espirituais do mal, o povo de Deus cai, é derrotado. Por isso, o revestir em todo o tempo da armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do inimigo. Nós temos um campo de batalha que é a nossa mente. A minha mente é o campo de batalha. E quem vai decidir, quem vai levar a melhor, quem vai levar a vitória, sou eu. Sou eu que decido. Por quê? Deus já me alistou, Deus já me chamou. Ok. Ele já disse
que ele tem para mim uma armadura para eu me proteger. Ok. Ele tem uma espada para eu atacar, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele me serve de armas poderosas para poder destruir toda a fortaleza, anular sofisma e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, tudo que se levanta contra o conhecimento da verdade. Então sou eu que decido se eu vou me entregar ao inimigo ou se eu vou permanecer firme lutando contra as investidas dele na minha vida. Quem está entendendo isso diz amém. Então, são essas forças que nós enfrentamos dia após dia. E nós temos que enfrentar com a postura e a coragem de Davi e com o ânimo de Ezequias, o rei de Judá, revestidos de toda a armadura de Deus. Efésios 6, 11 e 13 diz: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. 2 Coríntios 2, 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Por que muito crente cai, pastor? Por que muito crente cai na cilada do inimigo? Por que muito crente retrocede? Porque ele não suspeita de nada. É o crente que não suspeita de nada. Ele não consegue perceber, ele não consegue detectar, ele não consegue enxergar que o inimigo está arrastando ele. Então, mas o inimigo ele está ao derredor rugindo como leão, procurando a quem ele possa devorar. Mas às vezes ele também ruge de uma forma amistosa. Como que é isso, pastor? Eu vou ler aqui os dois textos e você vai entender. 1 de Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então ele está ao derredor. Como leão que ruge, faz barulho, procurando alguém para devorar. Então ele tenta causar o terror. Seria um Golias da vida. Tá? Tenta causar o terror. Ele fala, né? Ele fala, e aqueles que dão ouvidos a ele, pronto. Entra no terror, entra no medo, e aí são esses que ele vai devorar. Porque são esses que ele está procurando, olha. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 2 Coríntios 11, 14 diz assim: e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Como assim, pastor? Ele se transforma em anjo de luz. Então, às vezes ele não vem com barulho. Às vezes ele vem manso mesmo. Com lisonjas. Com a mentira. Por exemplo, alguém que diz assim, olha, eu estava conversando isso com a pastora hoje. Alguém que diz assim, olha, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é onde eu estiver. É o diabo. É o diabo, mano. A igreja não é onde eu estiver, não. Eu sou o templo, eu sou o santuário do Espírito Santo de Deus. Igreja ela existe quando os membros do corpo de Cristo estão reunidos. Então, quando os membros estão reunidos, o corpo se forma. E Paulo diz, não deixeis de congregar. Escreve o que eu estou dizendo. A hora que acabar tudo isso, tem muito crente que não vai voltar para a igreja. Não é aqui não. Aqui nós não vamos ter esse problema. Mas aí fora, amado, tem muito crente que não vai querer mais voltar para a igreja. Porque ele já ouviu muitos desses falar, não, aonde você estiver é a igreja. Fica na sua casa. Isso é mal, isso é o diabo transformado em anjo de luz, disfarçado em ministro de justiça, com a Bíblia aberta, enganando os crentes aí fora. Estão entendendo? E Paulo diz assim, olha, não deixeis de
congregar. Ainda mais que se vê que o dia se aproxima. Então, a coisa está ficando pior, a coisa está ficando... É aí que eu tenho que buscar a congregação, amado. É aí que eu tenho que congregar mesmo, porque é o ensinamento de Deus. E aí o diabo vem disfarçadinho, né? E fala assim, viu? Fica na tua casa. E o que vai ter de crente que não vai voltar para a igreja, amado? Escuta o que eu estou falando. O único poder que pode nos revestir e de fato nos proteger e nos dar a vitória é o poder do Cristo ressuscitado. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Eu comentei hoje na live com o Bispo Daniel que eu só estou firme com Jesus, graças a Deus. Por quê? Porque a graça me alcançou. Porque a graça me alcançou. A verdade chegou à minha vida, amado. Porque se não fosse a graça, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje, eu confesso. Eu não estaria aqui, eu não estaria firme na palavra. Eu não estaria firme no caminho. Então eu louvo a Deus que a verdade chegou. Sabe, a revelação do Cristo ressuscitado. E nos fortaleceu no seu poder. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amados, sede fortalecidos no Senhor. No Senhor. E na força do seu poder. Esse fortalecimento, ele vem através de meditação na verdade, ele vem através do ocupar o pensamento com a verdade, levar todo pensamento à obediência da palavra, ele vem com uma vida de oração e uma vida de envolvimento com a igreja. É assim que esse poder vem, não tem outra forma. Amado, não se iluda. Uma pessoa ela não pode, não tem como ela ser fortalecida na força do poder de Deus em casa, desculpe, sem uma vida de oração, sem uma vida de meditação na palavra, sem uma vida de conhecimento da palavra, sem uma vida de comunhão com os santos. Não tem como. Não há a mínima possibilidade dessa pessoa ser fortalecida no poder de Deus. Ou seja, qualquer ventinho que vem, ela pum, tomba. Pode vir, o mínimo vento que vier, ela tomba, ela cai, porque ela não é fortalecida no poder de Deus. Em 2 Timóteo 2, versículo 1 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, onde que nós temos que nos fortalecer? Na graça. Na verdade absoluta. Na palavra do Senhor, que é a âncora firme e segura para a nossa alma. Efésios 6, versículo 15 diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A base da nossa vida tem que ser o evangelho. A nossa vida tem que ser o evangelho. Então, a rocha inabalável, que é Jesus, tem que ser o nosso alicerce. É onde nós construímos a nossa casa, é onde nós construímos a nossa vida, é onde nós colocamos a nossa família e ali nós confiamos. A base da nossa vida não pode ser algo frágil. Não pode ser frágil. Os nossos pés devem estar firmes no Evangelho. E você diga amém. Eu já estou caminhando para a reta final. O Salmo 26, versículo 12 diz assim: o meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Então, amado, o meu pé está firme em terreno plano. Você pode dizer isso? O meu pé
está firme em terreno plano. Nas congregações, bendirei o Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. E eu vou encerrar com Isaías 52, versículo 7. Que diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então nós estamos aqui anunciando as boas novas, amados. Para muitos, alguns ouvem, alguns não, mas nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado desse altar, esse é o chamado da minha vida. Eu não estou aqui para agradar homens, não estou aqui para fazer média com ninguém, estou aqui para anunciar a palavra de Deus àqueles a quem o Senhor dá ouvidos. Né? Então por isso o Espírito diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não tenho poder para convencer ninguém, porque eu também fui convencido desta palavra, essa palavra me convenceu, então, e não foi ninguém que me convenceu, foi o Espírito de Deus que me convenceu desta verdade, e por ela eu vivo, por ela eu quero prosseguir vivendo. Então, o Evangelho da Graça de Deus é o único e verdadeiro Evangelho. É o único e verdadeiro Evangelho. E nós precisamos, né, para aquele que dá ouvidos a esta palavra, precisa ter firmeza. Né, o nosso bispo Daniel hoje dizia na live que pregar a graça é muito sério, é algo muito sério. É algo de muita responsabilidade, não é brincadeira, não é algo de passatempo, é um chamado muito sério, é um chamado, não vamos dizer assim, rico, não é? Porque é um chamado diferenciado, é para poucos, né? E aqueles que são chamados para isso devem entender este compromisso. Não é fácil de se viver a graça, não é fácil de se pregar a graça, mas é o único e verdadeiro Evangelho. Amém? Então, onde há a genuína revelação, não é? Onde há o genuíno Evangelho da graça de Deus, há o poder de Deus. Há o poder de Deus para salvar. Há o poder de Deus para restaurar. Há o poder de Deus para restituir. Há o poder de Deus para curar. Há o poder de Deus, amados, para milagres. Então nós que estamos aqui com os ouvidos para esta palavra, nós precisamos calçar, não é, os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, que é a nossa âncora, que é a base da nossa vida, que é a rocha na qual nós edificamos a nossa casa. Amém? Porque os dias são maus, os dias vão piorar para muitos. Para muitos os dias vão piorar. E digo e retorno a dizer, daqui 10 anos não vai ser o que nós estamos vendo, não, vai ser algo muito pior. Então só aqueles que de fato estiverem com a casa sobre a rocha vão ficar de pé. Aqueles que estiverem com a casa sobre a areia, a queda vai ser grande, a ruína vai ser feia. Então, como profeta de Deus, eu estou aqui nesta noite para dizer para você: o teu Deus reina. O teu Deus reina. Tá? Eu estou aqui anunciando a você boas novas. Pastor, o senhor acabou de falar para mim que a coisa vai ficar pior. Não falei que vai ficar pior para você. Que a coisa no mundo vai ficar pior. Amém? Eu não recebo o pior para a minha vida. Eu recebo a promessa de Deus. Eu recebo a promessa de Deus. Eu sou herdeiro da promessa. Amém? Então você tem que tomar essa posição de herdeiro. Amém? Calçar os teus pés com a preparação do Evangelho da Paz e ficar firme nele. Para que você viva as promessas do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.
Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Senhor, a Tua palavra foi pregada, Pai. A Tua palavra foi anunciada a todos aqueles que eu creio que o Senhor ordenou ouvirem esta voz. E eu creio, Senhor, que todos sairão daqui fortalecidos na força do Teu poder, revestidos de toda a armadura, para resistir o dia mau, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do inimigo e lutarem com a postura e a coragem de Davi, com o ânimo e com o entusiasmo do rei Ezequias, lutar contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos do mal nas regiões celestes, Senhor. Eu creio, Deus, que a palavra que tem saído deste altar tem sido a força do Teu povo. Eu creio que a palavra, Deus, que tem vindo do trono de Tua graça ao nosso espírito, através deste altar, através deste ministério, através da Cristo Vive, eu creio, Senhor, que tem sido a força para o Teu povo permanecer firme e inabalável, Pai. Por isso, desta forma, eu Te agradeço por mais uma noite em Tua casa. Te agradeço, Senhor, por mais esta rica oportunidade que tivemos de estar aqui Te adorando, Te bendizendo e Te exaltando. Porque grandes coisas estão por vir. O Senhor é por nós, o Senhor é quem guerreia as nossas guerras. E a vitória é certa em favor de nossas vidas. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. E toda a igreja diga amém.